Ok, agora sim. Então, boa tarde. Como alguns de vocês já sabem, nós estamos gravando todas essas entrevistas porque tem muita gente que não pode assistir nesse horário. Nós temos essa questão, obviamente, de fuso horário nesse nosso projeto, muitos de nós. E a boa notícia é que, gravando e deixando no YouTube à disposição, a Filomena ainda agora me dizia que estava assistindo e estava na metade da quarta, da quarta entrevista, que ela estava gostando bastante, e aí fica à disposição de todo mundo. E a boa notícia é que, de 6 entrevistas que nós fizemos até agora, nós ultrapassamos hoje 900 acessos, o que me deixa muito satisfeita. E quando eu vi quando tem o Analytics da Google que mostra os números, né? Mostra também o que as pessoas não estão só entrando e saindo, entrando só para dar uma olhadinha e saindo, não. Estão literalmente assistindo todo o tempo da entrevista, né? A Filomena, que daqui a pouco se apresenta melhor, me dizia, enquanto a gente estava fazendo o teste de microfone, me perguntava de onde surgiu essa ideia, né, Filomena? Ela falou, de onde surgiu essa ideia, né? E Sim. então eu vou explicar rapidamente. Um dia eu estava no nosso escritório da Torre de Babel, né, que é a nossa empresa, Maria Lúcia é a coordenadora da Torre de Babel, está aqui conosco também. Eu estava ali meio sem ter muito o que fazer, eu falei, vamos ver onde estão o que estão fazendo as pessoas que trabalham com português pelo mundo, né? E joguei nas minhas redes. Alguns de vocês sabem que eu trabalho com português como língua estrangeira há mais de 40 anos, 41 anos para ser exata, né? Então eu falei, vou jogar lá e vamos ver quem quer se inscrever para ser entrevistado. Bom, moral da história, hoje nós temos 48 pessoas para serem entrevistadas. Então, como a gente vai fazer isso a cada 15 dias, vocês vão ter que nos suportar por muito tempo. Não necessariamente ao vivo em cores, mas de repente assistindo pelo YouTube, né? E e dito isso, eu também queria perguntar, temos mais duas pessoas que eu queria saber o nome. Uma está escrita como user. Se pudesse nos dizer quem é. E, e depois temos a ELC Cascais, que eu acho que é Sofia mesmo, né? O nome da pessoa que está aqui conosco. De Tô Cascais, sim, Sofia Brito. Tá, tudo bem. Sofia Brito, já vi Fibrit. aqui. Sim. Muito, muito bem-vinda, Sofia. Que bom, temos Obrigada. mais pessoas de Portugal, que eu imaginava que fosse mais ou menos óbvio, né? Dada a nossa convidada. E user, se puder me dizer quem é, rapidinho. Olá, professora, boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Suzy, eu sou professora aqui na Universidade Federal Ah, de Mato sim. Grosso, sou de Cuiabá. Bem-vinda. Bem-vinda, Então, Suzy. em outros dias eu diria uma calorosa boa tarde, mas aqui está frio. Desde Nossa Senhora. segunda-feira estamos com 14 graus, 13 graus, então É, tá bem diferentemente de, fresquinho. diferentemente, bem-vinda, Suzy. Diferentemente de onde está Obrigada. a professora Filomena e de onde está a Sofia, né? Estamos passando, é o contrário, né? Lá estão passando por uma onda de calor. Hoje parece que está um pouquinho Sim. menor, mas o dia assim, uma onda de calor insuportável, como vocês estão assistindo, acompanhando pela mídia, né? E nós aqui, a bem Suzy, da verdade, estamos passando, e a Argentina, então, está lá em alguns lugares com bastante neve, né? Nós estamos passando por um frio bem considerável esse ano aqui no Brasil. É verdade, Suzy. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vocês viram a pequena apresentação da professora Filomena no banner de divulgação, mas hoje a professora Filomena está no Porto e vamos lá e vamos ouvi-la. Ela vai se apresentar melhor. E qual é, quem está conosco em outros momentos já sabe, é totalmente informal, nada assim, é só levantar a mão ou abrir o microfone e fazer as perguntas, podemos interromper, não é uma apresentação, é uma sessão é uma entrevista informal, em que a gente vai tendo perguntas. A professora Filomena me perguntava, me mande algumas perguntas para eu saber o que eu devo preparar. Eu falei, não, a gente vai conversando, é uma conversa.
Não sei se vocês assistiram às 6 entrevistas anteriores, se não assistiram, eu sugiro que assistam, porque a gente está aprendendo muito. Inclusive, antes da professora Filomena se apresentar de fato, eu combinei com a Maria Lúcia que em toda entrevista eu daria um aprendizado que eu tive ou uma coisa curiosa na última entrevista, na entrevista anterior. Então, na entrevista anterior, deixa eu só dar entrada, deixa eu autorizar mais uma pessoa aqui. Na entrevista anterior, é, nós conversamos com a. Opa, tá me fugindo. Opa, 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 só um minutinho. Maria Lúcia, como se chama mesmo a professora que nós entrevistamos? Luciana, né, Suzana? Tá, a Luciana, É, exato. isso. Então, na entrevista da Luciana, que seria muito interessante vocês verem, porque ela desenvolve materiais didáticos para o ensino de português, nós também não a conhecíamos só de vista. Nessa entrevista, ela nos apresentou uma metodologia que ela usou e eu, do alto dos meus tantos anos de também trabalhando na publicação de livros didáticos para o ensino de português, né, como coautora, eu achei fantástica. O que que ela fez? Ela gravou entrevista, ela gravou conversas. Conversa na padaria, conversa no aeroporto, no voo, conversa no caixa do supermercado. Ela gravou justamente para ter o português real falado no Brasil. E ela, depois disso, ela teve a paciência e a energia para fazer a transcrição de todas essas conversas que ela gravou em vários lugares que ela frequenta, ela e o marido dela também. Eu achei muito interessante porque eu me lembro que quando a gente lançou o nosso primeiro livro, que é o Bem-vindo, nós tivemos uma crítica. O Bem-vindo era acompanhado lá atrás, professora Filomena, 4 fitas cassete, né? Tem gente que nem Uhum. sabe o que é fita cassete hoje em dia, né? Mas Eu lá sei. atrás eram, né? Eu digo professora Filomena porque a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Bom, então, lá atrás, quando o livro chegou em alguns outros países, porque ele é adotado em vários países, chegou na Inglaterra, nós recebemos uma crítica, assim, porque o português que estava no áudio, né, que material didático de línguas tem que ter áudio, e que estava no áudio era um material com muitos erros. Mas é óbvio, né? A gente não vai ensinar o português do jeito que a gente estuda, com a gramática correta, né? Se nós queremos ensinar o português para pessoas que vêm ao Brasil ou que se comunicam com o Brasil para negócios ou para intercâmbio, que não seja um ambiente acadêmico, tem que ser o português que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu não poderia colocar num áudio para ir ao cinema. A gente fala para ir pro cinema. Então, eu achei a ideia dela muito boa e que veio ao encontro da crítica que a gente recebeu, que, na verdade, é a mesma coisa quando a gente estuda inglês, né? A gente não vai estudar o inglês assim. No áudio, normalmente, é o inglês falado na rua, é o inglês que se conversa ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, na Inglaterra, né? É o coloquial mesmo. Então, esse foi a boa prática da Luciana, canônico, né, Maria Lúcia? Que como ela estava muito em dúvida que português ensinar, e eu acho que ela foi pelo caminho certo. Dito isso, a palavra é sua, professora Filomena. Ora bom, muito obrigada por este convite, Susana. Eu ainda perguntei várias vezes se era mesmo comigo que queria falar, mas pelos vistos era. Vamos lá ver se não estava enganada. Eu tive uma carreira profissional como formadora de professores de português e inglês. Portanto, eu não estou a viver as experiências que este excelente grupo tem de ensinar meninos a falar português ou ensinar adultos a falar português, que me enche o coração, como podem imaginar, não é? Sotaques à parte ou sotaques incluídos, é um prazer muito grande saber que há pessoas que falam a nossa língua. E eu lembro-me de falar inglês para ingleses e eles diziam: "Oh, you speak so well, your English is so good." E eu ficava toda vaidosa. Às vezes
quando nós ouvimos estrangeiros a falar português, os portugueses normalmente riem-se, não dizem um cumprimento muito formal, porque acham piada, ficam sem jeito de sentir aquele esforço das pessoas a falarem a nossa língua. E às vezes não falam bem, às vezes estão a aprender, mas é sempre um prazer ver que alguém faz um esforço para falar a nossa língua. E, portanto, os colegas e as colegas aqui presentes fazem parte desta legião de pessoas que põem o português e a percepção do português na vida das pessoas. Quando nós falamos uma língua diferente, o nosso cérebro ativa outras partes que estavam adormecidas e a nossa compreensão do mundo é alargada, não é? Não estou a falar para os convertidos, não é? Toda a gente já sabe que há muitas variedades de identificação cromática, portanto, as cores são todas as mesmas, dirá um inocente, mas nós chamamos-lhes coisas muito diferentes e identificamos dentro do género um homem e uma mulher tem uma visão diferente do esquema cromático, quanto mais entre línguas as expressões que dão para explicar o que é cada uma das cores. Ora bom, eu entrei ao serviço da Universidade do Minho, e isto agora já diz a minha idade, em 1978. Alguns de vós ainda não estavam cá. Portanto, eu tinha sabido da entrevista em maio e foi-me logo dito na entrevista que eu devia ensinar em inglês. Estava a concorrer a um posto de docente de literatura inglesa. E nos idos de 1978, nesta universidade que estava a começar, tinha 3 anos de funcionamento, disseram-me que eu tinha de ensinar em inglês porque os alunos iam viver um simulacro de imersão na língua. Portanto, a língua, as aulas de língua, as aulas de cultura, as aulas de linguística, as aulas de literatura eram ensinadas em inglês e avaliadas igualmente. As aulas de português, de linguística portuguesa, de literatura portuguesa, eram ensinadas em português e as de pedagogia, didática, desenvolvimento curricular também. Portanto, eu assumi essa responsabilidade e depois, mais tarde, vim a perceber que participava de um projeto democrático a várias maneiras. Eu já sabia que aquele posto de trabalho que eu estava a ocupar existia porque se criou uma universidade nova, instalada depois do 25 de Abril, portanto depois de 74, e a formação de professores tinha como objetivo, portanto era a única formação nas humanidades, professores de português e inglês e de português francês naquela altura, tinha fornecer docentes que pudessem preencher os quadros de um ensino que agora sim ia ser universal e democratizado até ao 9º ano de escolaridade. Professora Filomena, só para todos nós estarmos na mesma linha, eu imagino, eu entendo o que queremos dizer sobre 1974, né, e uma nova universidade para democratizar, só para a gente falar o fato histórico. Sim, sim. Portanto, em 74, Portugal estava a viver uma guerra colonial em várias frentes e houve um golpe militar pacífico, que parece uma contradição em termos, mas nós esperamos que os portugueses façam estas coisas. Houve um golpe militar pacífico que derrubou o regime fascista. E então, depois,
os governos subsequentes, depois eleitos, investiram na educação da população. Isto, nós tínhamos a alfabetização para aí a 20 ou 25%. Eu, que tinha acabado o meu curso em 77, a minha mãe professora primária, o meu pai comerciante, fazia parte dos 2% da população universitária. Portanto, estão a ver, era uma pessoa que tinha em casa empregada, mas com estes rendimentos que eu tinha, que a minha família tinha, só 2% é que chegavam à universidade. Portanto, esta era a situação antes de 1974. Eu ganhei este emprego nesta entrevista para exatamente formar professores que fossem para o ensino básico e secundário, portanto, ensinar crianças dos 10 aos 17 anos para ensinarem português e inglês. E eu tinha de lhes ensinar a parte do inglês. Depois, mais tarde, vim a perceber uma coisa. Eu casei e o meu sogro tinha feito a educação no seminário. Como muitas famílias pobres, o único meio de acesso à cultura, especialmente para as meninas, era através de um convento e para os rapazes do seminário. Claro que o meu sogro não foi padre, não é? Saltou a cerca mais cedo, graças a Deus. Mas ele, na ordem religiosa em que se formou, os professores eram os padres que estavam lá, os frades daquela ordem. Não digo qual é para não me enganar. Mas eram de diferentes países. E então cada um ensinava na sua língua. E isto era o ensino para os meninos pobres, não é? Ou para os meninos com espírito religioso, zelo religioso, o que queiram, não é? Podemos contar a história de muitas maneiras. Mas quem é que até nessa altura tinha educação em línguas? Eram os filhos dos nobres e dos reis que tinham preceptores em casa, tinham uma Fräulein, tinham uma Mademoiselle, tinham uma Miss, que lhes ensinavam as línguas que era preciso saber. Portanto, temos aqui no alto da fasquia social a aristocracia e a monarquia a ensinar os seus filhos a falarem línguas e a escreverem. Por exemplo, o autor Nabokov, que era da nobreza russa antes da Revolução, ele aprendeu a escrever em inglês muito antes de falar russo fluentemente. E agora temos esta situação em que as pessoas que iam para os seminários não diocesanos, mas de ordens religiosas, tinham este ensino multilingue. A anedota continua aqui. O meu marido foi funcionário da Comissão Europeia em Bruxelas e os meus filhos tiveram a oportunidade de frequentar a escola europeia. E lá as crianças, filhas de funcionários, portanto, digamos, a elite do funcionalismo público europeu, essas crianças eram ensinadas na sua língua materna e numa língua vehicular e na segunda língua vehicular. Ora, os meus filhos tiveram uma educação em que tiveram aulas em português, as aulas de música, de ginástica, de história eram dadas em inglês e em francês, e isto dá mais competência aos aprendentes, porque de facto eles não sabem só situações de elocução que estão no manual de línguas, eles sabem pensar, cálculo, contar, multiplicar, relacionar, perceber porque é que no livro de história não vem o Vasco da Gama, por exemplo, não é? Porque era um professor francês que estava a dar história universal e, portanto, no universo da França o Vasco da Gama não entra. E, portanto, assim nós temos de viver com a diferença e com o conhecimento. Portanto, digamos Professora, aqui,
Desculpe eu lhe interromper de novo, mas essa é a ideia. Aliás, vocês todos, por favor, porque eu imagino que possam já ter alguma questão para apresentar. Eu não entendi muito bem. Eles, na escola europeia, lá em Bruxelas, eles conseguiam ter algumas matérias em português. Tinham português, tinham física, química e matemática. Que ano era isso, professora? Ai, essas escolas ainda funcionam. Não, Se não, sim, escrever mas Escola Europeia de Bruxelas, tem três escolas, em regiões diferentes da cidade e que recebem crianças de diferentes países. Por exemplo, na escola dos meus filhos, que era Bruxelas de, tinham alunos portugueses, ingleses, nórdicos, noruegueses e finlandeses, digo, e suecos. Eram muito silenciosos, muito quietinhos, mas estavam lá. Alemães, holandeses, já disse, e depois havia outras escolas que tinham outras línguas. ah, mas Ahm, por que que eu pergunto, professora? Porque hoje eu entendo que tenha essa possibilidade, mas por isso que eu perguntei que ano era, porque a língua portuguesa não é exatamente que tenha tido tanto sucesso pelo mundo todo assim, nas claro. décadas anteriores. Por isso que eu pergunto. Hoje eu até entendo, né? Pela divulgação da língua, por inúmeros motivos de internacionalização, de ser uma língua futura, língua oficial da Não é por ONU, aí, não é por aí. Era uhum. preciso oferecer aos filhos dos funcionários que trabalhavam em Bruxelas o ensino que fosse compatível com o do país quando eles regressassem. Por acaso, os meus filhos concluíram o Baccalaureat Européen lá em Bruxelas, mas se eles voltassem a Portugal, continuavam aqui. Ora, isto foi no princípio dos anos 2000, foi quando entrou o euro. Eu tive uma sabática no ano 2001 e fui para Bruxelas para, por uma vez, reunir a família. A minha sabática fez-se lá em Bruxelas. Dei aulas em Leuven e os meninos foram para a escola. E, portanto, eu pensei que depois acabava a minha sabática e eu voltava a Portugal com os meus bambinos, não é? Não aconteceu assim. Ah, eles quiseram continuar em Bruxelas. E, portanto, eles fizeram a sua escolaridade toda a terem matérias ensinadas em português, em inglês e em francês. Como a língua vehicular dos meus filhos era o francês, porque foi escolha nossa, da família, e, portanto, eles aqui em Portugal já andavam na escola francesa, porque eu pensei que um dia ia conseguir reunir a família e então foi essa a estratégia. Mas, de facto, eu também tenho a convicção de que, para um falante de português, uma língua boa para se aprender como primeira língua estrangeira é o francês. Porquê? Porque é muito difícil e a partir daí as outras são fáceis. Agora, se se começa com uma língua com uma gramática simples, quando os tempos verbais, as formas verbais são quase todas iguais, não há declinação verbal. Depois, quando se tem de aprender a declinação verbal, é um cabo dos trabalhos, desculpem lá, o plebeísmo, porque de facto eu aprendi mais sobre a língua portuguesa a estudar gramática francesa. Pronto, isso já foi nos anos em 65, 66. E as professoras do liceu ensinavam gramática, ensinavam a falar, mas ensinavam, pediam-nos para fazer um mapa da rede do metro de Paris, o que fez que eu, quando fui pela primeira vez a Paris aos 19 anos, em 1974, já se podia sair, eu entrei no metro e conhecia-o. Eu tinha feito o mapa do metro de Paris aos 11 anos. É muito engraçado, não é? Portanto, as pessoas, o investimento que o professor põe no ensino
é fundamental para que a criança ou o aprendente, a criança ou o adulto, hum, fique, retenha essa informação, porque muitas vezes nós temos alunos que querem aprender para um fim específico. Vou trabalhar para este país, tenho de aprender a língua. Esses é fácil, não é? Eles têm um prazo e um desejo urgente de aprender. Agora, as crianças que vão para a escola porque os pais lhes puseram a pasta na mão, às vezes é mais difícil de encantar. Mas no meu caso eu tive muita sorte porque os professores de línguas sempre me deram esse encantamento de entrar num mundo diferente que era falar uma língua estrangeira. E eu vejo que Professora, os colegas aqui fazem isso para o português, o que é uma maravilha. professora, eu aqui estou me deliciando, obviamente, com o seu sotaque, né? Porque é É gostoso diferente. e diferente para a gente. Quer dizer, na verdade, eu tenho um irmão que mora em Carcavelos e minhas sobrinhas são também portuguesas, mas é sempre bom a gente ter essa experiência nas nossas entrevistas com a língua portuguesa, sotaque de Portugal. Eu queria aproveitar, enquanto a gente não entrava. A senhora me falou rapidamente sobre uma jovem que mora com vocês, que é do Rio Grande do Sul. E Sim. aí me ocorreu, com a sua experiência, que a senhora me disse que também que há momentos em que não entende o que ela fala, não só pelo sotaque, provavelmente de gaúchos, mas pelo vocabulário, né? E que e que sabemos que muitas vezes o nordestino não entende uma pessoa de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, é uma coisa que acontece aqui dentro do Brasil também. Mas como é que essa pessoa chegou, do Rio Grande do Sul para morar com vocês? Esta senhora é engenheira. Veio para o Porto fazer um curso de engenharia, um mestrado de engenharia civil. Teve de se adaptar à pequenez do país, porque, claro, o Brasil é um continente, não é exatamente uma nação. Uma nação é o Porto. O Porto é que é uma nação. O Brasil é um continente. E eu lembro-me de quando percebi que ela era engenheira civil e eu perguntei-lhe acerca da nossa casa onde vivemos e ela disse: Sabe, Dona Filomena, eu estou habituada a fazer prédios de um mínimo 13 andares. E eu, epá, isso é muito andar. Ahm, mas ela, portanto, os alojamentos aqui em Portugal, por todo o lado, no Porto em particular, estão muito proibitivos. E mesmo uma jovem acautelada como ela, que trabalhou uns anos para criar um fundo para poder vir estudar para Portugal, rapidamente o dinheiro se esgotou e ela precisou de procurar emprego. Nessa altura já estava a viver comigo porque eu tinha um quarto livre que tinha posto para alugar a estudantes Erasmus. Ora, esta menina não é estudante Erasmus, ela veio fazer o curso aqui todo, ao contrário dos outros que vieram e estiveram aqui 3 meses, 4 meses, 6 meses. Esta menina já está cá há 2 anos e, entretanto, arranjou um emprego como engenheira e está a fazer o curso mais lentamente, mas com sucesso e está muito bem. Eu penso que sim, porque quando ela precisa de qualquer coisa, a gente faz um mimo, não é? Porque eu levo um bocadinho mais caro, pensava eu, porque ao fim e ao cabo não alugo um quarto, alugo a minha privacidade, uma vez que o quarto é dentro de minha casa, não é? Sim. Sim. Portanto, ao fim e ao cabo, o que eu cobro por este quarto é o que eu cobro por um apartamento que está alugado a uma pessoa que vive lá, mas eu não sei a que horas é que ele entra, não sei se tem dores de barriga, não sei se está triste, não sei se precisa de um chazinho. Ah, é diferente, não é?
Sim, E completamente. e a menina está aqui. Eu disse-lhe, olha, não saia enquanto não ganhar o suficiente para alugar um apartamento em condições. Não vale a pena estar a meter-se noutro buraco. Claro que tem circunstâncias um bocadinho proibitivas para alguns jovens, porque a pessoa não pode fazer barulho, pode WhatsApp entrar e out. sair às 4 ou 5 da manhã, não interessa, sai e entra quando precisar, mas não pode é fazer barulho para não perturbar a vida da casa. Eu também me deito às 3, 4 da manhã e não peço autorização a ninguém, não é? Portanto, o que é preciso é a pessoa ser capaz de encontrar uma maneira de viver assim. Esta menina tem a particularidade de me ajudar, por exemplo, agora eu troquei os WhatsApp fusos audio. horários, troquei os fusos horários e ela é que me avisou, não, lá é 4 horas mais tarde, não é 4 horas mais cedo. É, Ahm, desculpem as ligações, eu estou com uma situação de doença na família e acabam me ligando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a professora Filomena entrou hoje às 6:30 da manhã do Brasil e começou a me mandar mensagens. Eu só vi um pouquinho mais tarde. Eu falo, mas é às 2:30 da tarde, professora Filomena. Então, podemos dizer que não foi um caso de ansiedade, porque, obviamente, com tanta experiência que a professora Filomena está nos apresentando, não era um caso de ansiedade para uma não, é simples por entrevista. ignorância. Foi uma questão de fuso horário. Mas eu queria só aproveitar. Margot, por que que você não abre o microfone e você mesma fala o que você colocou no chat? Pode falar, Margot. Abre o microfone, assim a gente conhece. Ah, você tá sem o microfone? Eu vou ler então. A Margot. Ah, Ok, vai já, lá, Margot, agora. vai lá. É que eu não estava conseguindo desbloquear o meu microfone. Eu Hum. estava dizendo para a Filomena que eu sou formada em português e francês. E Ah, quando Onde você está, Margot? Vamos fazer um acordo, um bem bolado aqui. Quando a gente falar, a gente fala onde está, tá? eu estou em Aracaju, Sergipe, Nordeste do Brasil. E aqui, ao contrário daí, hoje está um dia ensolarado, parecendo verão, 28 graus. Bom, então, em referência ao comentário que eu fiz para a Filomena, é que eu, quando me formei, eu estudei francês e português, licenciatura, letras uhum. vernáculas. E é realmente o que ela falou. Eu aprendi muito, me facilitou muito o estudo das duas línguas ao mesmo tempo, em aprender bem e até me saído assim muitíssimo bem, com notas muito boas em todos os aspectos, por estar estudando as duas línguas. E o francês realmente a gramática é bem trabalhosa, mas ajudou, uma língua ajudou na outra. Foi isso que eu comentei aí. Margot, É muito, muito verdade. Nós bem-vinda temos pena diretamente agora de. que tenha acabado o passe sample, de que me deu tanto trabalho a estudar e agora ninguém usa. Não, sem falar, Margot, nos acentos em francês, né? Que é uma delícia, né? A Silvia Navas, que está aqui conosco também, ela está ali rindo, e porque ela é professora de francês também, e ela está ali rindo porque realmente não é das línguas a mais fácil, né? Mas ótimo, ótimo, que bom. Então, essa é a ideia, né? Se alguém mais quiser aproveitar esse intervalozinho e fazer mais algum comentário, eu acho que depois a professora Filomena vai nos contar como entrou para o universo das traduções, né, da especialização, me parece ser a sua especialização. Alguém quer fazer algum comentário? Aproveita agora. Não, não é assim, aproveite agora ou cale-se para sempre, não, tá? Nós vamos exatamente 1 hora, tá? Quando for 3:30, acabou, acabado, tá? Porque a gente respeita essa questão de 1 hora para depois no YouTube também não ficar um negócio muito cansativo, né? Então, se não há perguntas ou comentários, professora, vamos lá. Ora, no, eu dediquei-me, portanto, em mais de 20 anos à formação de professores.
no início dos anos 90 já se começava a sentir em Portugal o efeito da crise demográfica. Isto não é uma coisa que se aplica ao Brasil, mas aqui na Europa os países estão cada vez mais envelhecidos. E o que é muito engraçado, não contém a ninguém, os países católicos mais do que os outros. Portugal e Itália são os países que têm a demografia mais descendente. Mas isto quer dizer que não havia nascimentos que justificassem o fluxo de professores que nós estávamos a formar. Isto foi adiado um bocadinho pela descolonização. Portanto, em 74 houve o golpe de Estado e o fim da ditadura. Em 75 houve a independência das antigas colónias e muitas pessoas escolheram vir para Portugal. Algumas não tiveram escolha, outras foi sua escolha. Isto quer dizer que a população deslocada é normalmente mais prolífica, não é? O perigo de vida, o perigo da segurança faz com que as comunidades se reproduzam mais. Eu não sou bióloga, não sei explicar isto, se calhar é uma tolice. Mas eu sei que a vinda desta população para Portugal atrasou em 5 anos o, a precipitação demográfica que já se estava a anunciar, porque vieram jovens em idade reprodutiva, tiveram os seus filhos, foi preciso mandá-los para a escola e os professores tiveram alunos para ensinar, o que foi uma bela ideia. Além de se passar a comer comidas muito mais saborosas que vieram da África. Ora, portanto, nesta altura, nos anos 90, a população, a profissão de docente começou a ter um tratamento negativo nos meios de comunicação social, com os dados coletados da candidatura ao posto de professor, porque o maior empregador de professores é o Estado, não é? E, portanto, eram publicadas as listas de docentes colocados e de docentes ou candidatos a docentes não colocados. Para as outras profissões isso não existe. Ninguém sabe quantos são os advogados que não são colocados. Ninguém sabe quantos são os psicólogos que não são colocados. Mas os professores, durante 1 ou 2 meses, eram a abertura dos noticiários a dizer que 50 mil professores não arranjaram emprego. Ora, quem é que se candidata a um curso de professor quando sabe que há 50 mil na fila para arranjarem emprego e não arranjam? Portanto, isto foi um grande desincentivo para que alunos entrassem na Universidade do Minho, onde eu era docente, para tirarem o curso português, os cursos de ensino, que nessa altura eram português-francês, português-inglês e inglês-alemão, de que eu fui diretora de inglês-alemão. Não havia trabalho para os novos professores, de tanto haver repetido, este foi o mantra que pegou. Deixaram de vir alunos para os cursos de formação de professores e eu pensei com outros colegas que não tinha havido uma mudança profunda no paradigma social, não tinham deixado de existir pessoas que não estavam interessadas em estudar línguas, só que não queriam ser professores. E então aí sentimos que era preciso mudar o paradigma da formação em línguas que tinha sido a matriz da Universidade do Minho e propusemos uma formação em Humanidades e Letras. Foi aí que em 1989, portanto começo já pelo fim, em 1999, peço perdão, entrou o primeiro contingente de alunos que fizeram um curso de línguas estrangeiras aplicadas. Neste curso, eles estudavam 3 línguas para além do português e não as licenciaturas de 2 línguas, português-inglês, português-francês ou inglês-alemão. Aqui tinham 2 línguas de início, uma primeira e uma segunda, e no segundo ano começavam uma terceira língua que não precisavam de ter conhecimento nenhum. E é aí que entra, por exemplo, o japonês.
Pronto, essa licenciatura chamava-se Línguas Estrangeiras Aplicadas, 4 anos de formação, que incluíam um estágio no último ano e uma defesa pública como se fosse um mestrado. Os alunos não paravam de vir e não pararam de vir. Entretanto, o curso foi reestruturado, porque devem ter ouvido falar do processo de Bolonha, que fez que a formação universitária inicial passasse toda a ser de 3 anos e depois uma formação complementar em mestrados. Quer dizer que os mestrados passaram a ser mais comuns, e as pessoas faziam 3 anos e depois estes fazem, se querem continuar e desenvolver as suas competências em tradução, fazem um mestrado de tradução e comunicação multilingue, que tem uma vertente de tradução e uma vertente de turismo. Portanto, este curso ainda tem à volta, para 25 vagas, ainda tem à volta de 50, 60 candidatos todos os anos. Isto quer dizer que, mesmo com o susto da inteligência artificial, as pessoas acham que falar línguas, comunicar em línguas, utilizar ferramentas de tradução ainda é uma oportunidade de formação e uma oportunidade profissional. Professora, professora, a universidade, desculpe, é pública ou particular? É pública. Depois do 25 de Abril de 74, abriram ao funcionamento aquilo a que se chama as novas universidades. Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade de Évora. Há uma universidade em Lisboa que se chama a Nova, mas essa se calhar é um bocadinho mais antiga e não tem o mesmo paradigma que estas universidades. Digamos, se compararem com a Inglaterra, esta universidade seria uma Red Brick University, que foram as que saíram depois do pós-guerra, não é? Havia Oxford, Cambridge, Edimburgo e depois, com a democratização que se realizou no ensino inglês, também com as bolsas de estudo, criaram-se muitas universidades. E eu, por exemplo, estudei em 2 delas, o mestrado em Essex e o doutoramento em Warwick. Ora, esta minha formação já foi toda direcionada para a literatura dramática, não especificamente teatro, fisicamente, apesar de ter tido de trabalhar num projeto de uma peça durante o meu curso de mestrado, mas como eu não sou parva, escolhi fazer a iluminação, portanto assim ninguém me via, não é? Estava lá atrás na regi e fiz a componente prática do mestrado sem ter de me sujeitar a aparecer em cima de um palco, isso é ridículo. Portanto, esta minha formação em teatro fez com que eu depois, quando uma colega minha criou um curso de teatro, uma licenciatura, 3 anos de teatro na Universidade do Minho, me permitiu dar cadeiras de introdução ao teatro e sociedade, portanto, cadeiras generalistas, teóricas, a debruçarem sobre a função do teatro. E eram 2, era teatro e sociedade, e a última do 3º ano era teatro para o desenvolvimento. E Em aí eu era português? muito tributária do Augusto Boal, como podem imaginar. Em português, professora? Esse aí em português, quando tinha alunos Erasmus, eu fazia autotradução, fazia de intérprete de mim própria, falava um bocadinho de português e um bocadinho de inglês e tentava não me enganar, mas às vezes, como a minha prática era sempre em inglês, eu continuava a falar inglês e havia sempre um português que começava a torcer o nariz e a mexer-se na cadeira porque não tinha inglês, porque não era preciso ter nível de inglês para entrar no curso de teatro. E eu Professora, uma vez tive eu de... imagino que todo mundo saiba o que é
o Erasmus. Mas, novamente, para ficarmos no mesmo, na mesma linha, talvez fosse uma palavrinha sobre o Erasmus e uma Ah. palavrinha sobre o Tratado de Bolonha, por favor. O Tratado de Bolonha foi um projeto que estabeleceu bases de equiparabilidade, equiparabilidade das formações universitárias europeias. Portanto, nós, por exemplo, eu fiz uma licenciatura de 5 anos. Em Inglaterra isso correspondia a um mestrado, não é? Porque o BA era 3 anos e depois fazia-se mais um ano e tinha-se o mestrado, o Master of Arts. E, portanto, eu, quando fui fazer o mestrado para a Inglaterra, já tinha 5 anos de licenciatura e 5 anos de professora. E fui fazer, pronto, parecia que era voltar para trás, mas era uma formação que eu ainda não tinha feito e me fazia muita falta. E depois fui fazer o doutoramento. Agora, com o programa, o projeto de Bolonha, a maior parte dos países concordou em fazer equivaler as formações universitárias. E então é 3 mais 2 mais 3. 3 de licenciatura, 2 de mestrado e 3 de doutoramento. Claro que são poucos e raros os que fazem o doutoramento em 3 anos, não é? Eu, por acaso, tive uma doutoranda que fez em 3 anos. Mas, normalmente, as pessoas não têm financiamento, têm de trabalhar para poder estudar e, portanto, fazem quando acabarem. E pronto. É tão O simples nome, como isso. escolheram o nome Bolonha por ter sido uma das primeiras universidades na É a Europa? primeira universidade europeia e deve ter estado em homenagem a isso. Mas eles também em Itália tiveram de se adaptar. Não quer dizer que tivéssemos importado o modelo italiano para o resto da Europa. Isto foi não sem muita negociação, foi um processo que alterou o ensino em vários países. Em Portugal passámos facilmente, eu nessa altura era diretora de curso, portanto passei de um curso de 5 anos com estágio, eram 4 anos de ensino e um ano de estágio, os cursos de professores, para depois ter de organizar o currículo para reduzir para 3 anos. E depois, ao fim desses anos, os alunos inscreviam-se no mestrado de ensino. Sim. Aí foi um bocadinho um retrocesso em relação à prática formativa, como eu vejo os colegas fazerem. Porquê? Porque no quinto ano da licenciatura de 5 anos, os alunos iam para uma escola e davam aulas durante um ano a 2 turmas, uma de cada língua. Portanto, no quinto ano da licenciatura, aquele aluno era professor de uma turma de português e de uma turma de inglês. E era coadjuvado no seu grupo de estágio, que tinha 3 a 6 pessoas, por 2 professores orientadores na escola, um para cada língua, e 2 na universidade. Tudo muito bem e funciona perfeitamente. Agora, quais são os problemas? O que é que replica na sociedade ter 3 alunos a serem ensinados por 4 professores? Nada. E o que é que acontece a um aluno que sabe, quando o processo vai avançando, sabe que não vai arranjar emprego porque não há vagas? Reprova, que é para poder ter estágio no ano seguinte. Portanto, foram as circunstâncias que fizeram que este modelo deixasse de ser viável, não é? Sim. Não havia colocação para os alunos e era muito insustentável fazer este esforço formativo com este grau de oferta. Professora, só um pouquinho. Eu estou dando uma olhadinha no chat para ver se eu não esqueci nada. Eu estou vendo que o Miguel, professor Miguel, colocou que ele é de Florianópolis, aí mais um sotaque, né? E professor de português língua
de acolhimento há 30 anos. Então, Miguel, aqui a devida apresentação. E aí, uma palavrinha sobre o Erasmus, professora. Ora, o programa Erasmus, que foi precedido por um programa Sócrates, é um programa de intercâmbio e reconhecimento de formações. Os nossos alunos podem frequentar um curso noutra universidade parceira que tenha estabelecido um protocolo de colaboração com essa universidade. Eu própria, o primeiro protocolo que fiz foi com base na criação do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas. Ele ainda não existia. Eu era professora de inglês, da licenciatura de inglês-alemão, mas fui apresentar o curso de mestrado, o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas, e houve logo universidades que quiseram ter parcerias connosco, na Universidade do Minho. E então, a primeira que eu assinei foi com Leipzig. Portanto, isto já depois da queda do Muro de Berlim, não é? E era uma universidade muito conceituada e tinha um curso de tradução com muito prestígio. Portanto, os nossos alunos de alemão, se demonstrassem que tinham um certo nível para frequentar as aulas de alemão no país, iam lá passar um semestre, tinham uma pequena bolsa, que dá mais ou menos para pagar a viagem e pouco mais, mas eles também tinham de pagar o seu sustento no país de origem, não é? E, portanto, no regresso, o extrato, o boletim das classificações que eles obtiveram no país era validado pela coordenadora Erasmus, neste caso, para os meus alunos era eu, e eu ia fazer equivaler as notas na escala de classificação do país de origem, do país acolhedor, à nossa escala, que é de 0 a 20. Não é? Portanto, os 3 anos de licenciatura igual para toda a gente, mas as pessoas classificam com letras A, B ou C, ou de 0 a 5, ou de 0 a 10, por aí. E eu depois tinha de ter o exercício de transferir isso para a classificação portuguesa. Tenho de dizer que o país que me deu mais trabalho a fazer as equivalências, e aqui as minhas residentes Erasmus aqui em casa, portanto, ao fim e ao cabo, era coordenadora Erasmus e era mãe Erasmus ao mesmo tempo, em algumas alturas. As meninas aqui de casa é que me ajudavam nos boletins de classificação brasileiros a descobrir qual era a nota, porque no meio daqueles números todos, a nota final, que é importante para nós para fazer a seriação do candidato, nunca era visível. Portanto, há bastantes estudantes brasileiros que vêm para o Minho fazer o mestrado de tradução. E para os pôr por ordem, se eu não tiver nota nenhuma final, é 10. Ora, 10 há 80 pessoas com notas acima de 10, não é? Portanto, eu tinha mesmo de procurar descobrir onde é que estava a classificação final, e que era 98, 95, 90, 99, às vezes 100, mas estava escrito lá num sítiozinho que vou-vos contar. Então, o Brasil era mesmo difícil de encontrar o sítio onde estava a classificação. Mas, portanto, os alunos Erasmus têm a possibilidade de frequentar um país estrangeiro, uma universidade diferente, e depois, quando chegam a Portugal, têm essa formação validada, só aquela em que eles tiveram sucesso, não é? Porque um aluno muito bom quer estudar alemão e vai para a Alemanha, obviamente vai se meter na boca do lobo, não é? Porque o nível lá de alemão é capaz de ser um bocado puxado para ele. Eu tive um aluno que era aluno da licenciatura de Línguas Estrangeiras Aplicadas, quis ir fazer o Erasmus para a Alemanha. As funcionárias tentaram dissuadi-lo. Ele falou comigo, era o Vinícius Macucci, ainda me lembro dele, já foi há mais de 20 anos,
e ele era teimoso como uma mula e foi. E depois foi fazer o doutoramento em linguística alemã. Portanto, ele lá tinha alguma razão, não é? Agora as outras pessoas achavam para que é que este menino vai para a Alemanha fazer uma licenciatura em alemão, só um semestre, vai reprovar a tudo. Não, correu muitíssimo bem, ele tinha uma ideia muito clara do que é que queria fazer e pronto, e tinha o nome do poeta, isso já é um bom começo, não é? Professora, Portanto, veja, eu particularmente poderia ficar aqui umas horas conversando com a senhora e os nossos amigos também. Só vou ler aqui da Sofia. Eu fiz Erasmus na Alemanha, em Hamburgo. Penso que num dos. Cortou aqui, peraí. Penso que num dos primeiros intercâmbios de Erasmus. É um programa muito interessante, né, Sofia? Minha sobrinha, que nasceu e mora em Portugal, fez o Erasmus dela em Macau. Então, dá a uhum. oportunidade de abrir a cabeça das jovens bastante. Então, professora Filomena, a gente vai precisar dar uns 2 ou 3 minutinhos aqui para fechar, para a gente manter essa questão de uma hora. Mas, antes de tudo, eu queria só dizer assim, o prazer que foi para mim, a surpresa e foi excelente, eu adorei. O Miguel está falando mais uma coisinha aqui. Sou natural. Peraí, as pessoas são tímidas, né? Não, tímidas. Sou natural de Criciúma, em Santa Catarina, moro em Florianópolis. Amo o sotaque dos manezinhos, que se ouve pouco devido à mundialização da cidade. É fato, né? Você sabe, vou contar um fato muito rapidamente. Eu sou italiana, nasci em Udine, na Itália, e fui alfabetizada na Itália. A gente veio para o Brasil, moramos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, depois fomos para Recife. E um ano meu pai resolveu que a gente ia conhecer o Rio Grande do Sul. Fomos de carro. E no Rio Grande do Sul, professora, em uma pequena cidade, que agora eu não vou lembrar o nome, ninguém falava português. Ninguém. Falava-se um dialeto da Itália. Então, essa questão da mundialização já vem é que hoje, com a internet, etc., é um processo, mas na época das imigrações, como agora dos refúgios, essa questão da mundialização da língua já vem de muito tempo, né? Mundialização das línguas, né, das cidades. Mas, professora, nós vamos precisar dar aqui um tempinho para a senhora fechar, desde já agradecendo. Ora, este tema que levantou agora, Susana, leva-nos para o fenómeno da autotradução. Nós, quando falamos em autotradução, falamos do Beckett, do Nabokov, de pessoas que escreveram numa língua e depois traduziram ou já escreveram diretamente na sua língua literária, digamos. Mas não se fala dessa multidão que são as pessoas que são deslocadas por vontade ou por necessidade e que se têm de autotraduzir, não é? Como é que se chama a isso que nós fazemos quando o nosso pai não percebe a língua do país de chegada e a gente tem de lhe traduzir pão para pão e outras coisas assim. Um, essa é um tema para uma outra conversa, não é? Sobre a autotradução. Eu agora estendi-me muito e não cobri isso. Mas só para fechar a conversa sobre o programa Erasmus, eu queria vos dizer isto. O programa Erasmus já celebrou, ainda eu estava ao serviço, portanto, nos anos antes de 2020, 1 milhão de estudantes Erasmus. Ora, o que é um estudante Erasmus? É um estudante que leva uma mochila, leva um portátil e vai estudar. Nunca houve na história da humanidade uma deslocação tão grande de população jovem que não fosse para matar pessoas ou para conquistar. Portanto, este de facto é um novo paradigma da formação. O Erasmus, as pessoas. Acontecia na Idade Média, quando um frade queria estudar um livro, pegava numa enxerga e num burro e ia para a Itália ler o livro porque ele existia lá
E então estudava-o de cor, não é? Porque era a última vez que o ia ver, e voltava para a sua terra e sabia o livro. Mas isso era a uma escala muito diferente e já se sabe que as pessoas que liam e estudavam eram muito poucas. Agora já provavelmente serão 2 milhões de estudantes Erasmus. Que maravilha. Isto é, dá que pensar, não é? É preciso ter políticas que validem esta formação. Eu também viajei quando era estudante, mas era nas férias, não é? E É. isso deu-me muita cultura, deu-me muita formação, mas não me deu créditos na licenciatura, não é? Eu tive de fazer tudo outra vez. Portanto, digamos, há oportunidades há o Erasmus europeu e há o Erasmus Mundus a que os brasileiros podem concorrer e têm sempre experiências fantásticas, eu acho. Também têm de Obrigada. estar preparados para viver num país diferente. Claro. A língua às vezes é um engano. Portugal é outro país. E às vezes os jovens que se deslocam à procura de emprego ou de estudar, hum, são enganados pela proximidade da língua. Professora, É um. aproveitando também já para fechar, a nossa próxima entrevistada se chama Sofia Martinho. Ela é diretora do Centro de Linguística e Língua Portuguesa do Instituto Camões da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Mas por Aham, que que eu lembrei também de falar dela? Porque ela foi leitora em Goa, na Índia. Então, aham, isso vai ser também extremamente interessante, porque talvez a senhora saiba mais, mas eu muito pouco sei sobre Goa, e ela é, na verdade, também presidente da Associação de Professores e Investigadores de Língua Portuguesa do Reino Unido. Vai ser muito interessante, e vai ser no dia 17 de julho, agora, às 16 horas, professora, de Brasília, professora. 16 horas de Brasília, 20 horas de Portugal. Mas se alguém quiser participar dessa próxima, que é a nossa oitava entrevista, eu preciso que me mande um e-mail, tá? Por favor, confirmando que quer com participar. certeza. Uhum. Então, obrigada, Silvia, por ter estado conosco. Professora Filomena, muito obrigada. Foi um prazer e obrigada a todos que estiveram conosco. Eu tenho certeza que todos aprendemos muito, não só sobre as considerações da professora, mas também sobre o Tratado de Bolonha, sobre Erasmus e sobre, enfim, um pouco mais da história portuguesa pelo seu lado dos últimos 20, É. 30 anos. Muito obrigada a Obrigada, todos eu. E e um muita abraço. coragem para os professores de português. Acho que o vosso trabalho é fabuloso. Obrigada, professora. O seu não Obrigada. fica Muito atrás. obrigado. É. Tchau, Obrigada. tchau.